Toda divisão e toda porcentagem tem seu centro sobre o qual se interpretam os resultados. O centro de uma divisão é o 1. O 1 é o centro da régua divisiva. Seja o quociente maior que 1, seja o quociente menor que 1, ou seja o resultado de uma divisão maior do que 1, seja o resultado de uma divisão menor do que 1, o 1 é sempre o parâmetro sobre o qual se interpreta esta relação de grandezas. Por quê? Porque lembre que a divisão é um pareamento de forças, a porcentagem também é um pareamento de forças. E a porcentagem nada mais é do que alterar a escala do 1 para 100. A escala do 1 é alterada para 100, para facilitar o entendimento humano. Quando temos divisões de números decimais, usa-se a porcentagem para facilitar o entendimento de números decimais numa escala de dezenas ou de centenas. Explicaremos isso com calma. Então veja que divisão e porcentagem, este símbolo da haste separando elementos, representa equilíbrio de forças. Se eu tenho duas esferas de iguais tamanhos, o equilíbrio de força que elas representam é 1. O equilíbrio de forças, quais elas representam, é 1. Uma coisa está para uma coisa de igual tamanho, logo, uma coisa é exatamente uma coisa. Se uma coisa está para algo que é maior que esta coisa menor, este elemento menor, esta esfera menor, é tantas vezes menor que este objeto. Aqui teríamos um desequilíbrio no qual o quociente da divisão é menor que 1. Vejamos. 6.000 por 6.000. 6.000 por 6.000 é igual a 1. No 6.000 por 6.000, nós temos um equilíbrio pleno de grandezas, forças equitativas. Eu posso estar comparando que elementos? Ora, duas esferas de 6.000 quilos cada uma, esferas de 6 toneladas, coloco uma esfera de aço na esquerda de 6 toneladas, coloco uma esfera de aço na direita de 6 toneladas e elas são idênticas em peso, em tamanho, de repente, em raio, em volume. Agora, se houver um desequilíbrio divisivo, por exemplo, se eu pegar 6.000 por 27.000, que é igual a 6 por 27, né? Podemos eliminar os zeros, 6.000 por 27.000 é 0,222222, uma dízima. 0,22222222 é uma relação na qual um elemento é muito menor que o outro. 6.000, 27.000. O 27.000 corresponde a essa esfera grande e o 6.000 corresponde a essa esfera menor. Quantas vezes essa esfera menor é menor do que a parte, do que essa totalidade maior? Temos uma esfera grande de 27.000 quilos, por exemplo, e uma esfera menor de 6.000 quilos. Quantas vezes a de 6.000 é menor? Ela é 4,5 vezes menor, porque 27 por 6 é 4,5. Mas o resultado de uma divisão de 6.000 por 27.000 é 0,222. E agora iremos interpretar esses resultados de divisões decimais. Iremos interpretar o resultado de divisões decimais. O que as divisões decimais querem nos dizer? Bem, primeiramente devemos entender um conceito aqui muito fundamental, que é parte por totalidade. Parte por totalidade. Parte por totalidade é um conceito divisivo que eu aplico e utilizo e tenho um excelente resultado interpretativo. A matemática precisa ser interpretada em realidade, ela precisa fazer foguetes voarem, submarinos aguentarem toneladas de pressão, ondas de rádio serem transmitidas. A matemática precisa operar na realidade. Divisão, o numerador é sempre parte e o denominador é totalidade. Não importa se o numerador é maior ou menor que o denominador. Aqui temos, por exemplo, parte, numerador, totalidade, denominador. Parte por totalidade, são iguais. Aqui o numerador, parte, é menor que a totalidade. O numerador é tantas vezes menor do que a totalidade. Aqui temos um numerador que é tantas vezes maior, a parte tantas vezes maior que o denominador. Então, a divisão é um constante jogo de parte por totalidade. Parte por totalidade. 6.000 por 27.000. 9.000 por 27.000, 12.000 por 27.000. Aqui eu estou aumentando o tamanho da parte. Cada vez
a parte fica mais próxima da totalidade. É como se eu fosse aumentando essa esfera aqui progressivamente até que ela chegasse ao resultado de 27.000. Quando ela chegar ao 27.000, teremos o quê? Equilíbrio de forças. 1 para 1. Razão de 1 para 1 é o equilíbrio pleno de forças. Razão de 1 para 1 é o equilíbrio pleno de forças. Por que argumento que a régua divisiva é o centro do conceito de divisão? E por que toda divisão está para 1? Pegarei aqui meus slides físicos, e veremos esses conceitos. Vejamos. 1 e 100% são a mesma coisa, representam totalidade, equilíbrio. Aqui estão diversas formas de colocar o símbolo da divisão e da porcentagem. Veja que a haste com esferas, se trocarmos de posição, se torna 100. Se trocarmos de posição, se torna 1. 2 esferas e uma haste é 1. 2 zeros à frente é 1. 2 zeros à direita também é 1. Logo, temos aqui o simbolismo da porcentagem da divisão sendo tão pleno, tal seja a lógica matemática sendo algo perfeito. Quiçá, talvez ainda divino. Vejamos que 100% e 1 estão na mesma escala métrica. 100% e 1 estão na mesma escala métrica. Apenas alteramos a grandeza, mas 1 é o centro de uma divisão. Por quê? Vejamos. Se eu pegar, por exemplo, 6 e dividir por 27, tá? Aqui eu vou argumentar o 1 como centro de uma divisão e por que você precisa entender esse conceito. Irei argumentar o 1 como centro de uma régua divisiva e por que você precisa entender este conceito, que o 1 é o centro de uma régua divisiva. Irei argumentar que existe uma régua divisiva e que o 1 é o centro desta régua divisiva e por que você precisa entender este conceito. 6 por 27 é uma parte menor por uma totalidade maior, não é? Parte por totalidade. 0,22222 é igual a 4,5. O que eu quero dizer? Parte por totalidade, 6 por 27 ou 6.000 por 27.000, me deu 0,222. Se eu multiplicar por 100, eu tenho 22,22%. O 1 é o centro aqui da régua divisiva. 6 por 27 deu 0,222 essa divisão. Quer dizer que está à esquerda do 1. À esquerda do 1 temos desequilíbrio. Ó. Vou demonstrar aqui novamente. À esquerda do 1, o numerador é maior que o denominador. À direita do 1, números maiores do que 1, temos o numerador sendo maior que o denominador. Números à esquerda do 1, temos o numerador sendo menor que o denominador. Qualquer número que seja 0 alguma coisa, 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa está à esquerda do 1, à esquerda do 100%. Lembre que o meu resultado aqui deu 0,2222. Você não entende muito bem o que é isso em ordem de grandeza, mas se eu multiplicar por 100, te disser 22,22%, você entende que 22,22% está para uma totalidade que é 100. Se eu disser que um círculo é 100%, 22,22% me dá um gráfico, né? Um gráfico no qual este pedaço aqui, ele é estes 22,22%, né? Ele é quase um quinto, né? Ele é aí o quinto da esfera, o quarto da esfera. Perfeito? Então, vejamos que para se chegar a esse entendimento, precisamos notar que 6 por 27 é 0,222. 0,222 é 22,22, que é quase um quinto, né? Quase um quarto de uma esfera. Se eu dividir essa esfera em 4 pedaços, ele seria aí quase um quarto disso. Seria esta área preta pintada. Então,
O 0,222 à esquerda da régua divisiva, que tem o 1 como centro, me diz que meu resultado é menor que 1, mas você não interpreta isso. Se eu multiplicar por 100, você interpreta melhor. Mas o que é ele na régua decimal? Ora, ele é senão uma utilização do 1 como centro da régua divisiva. O 1 é o centro da régua divisiva. Ele diz quão distante o número está de 1. Quão distante o 0,222222 está do 1, não é? Vamos aqui, ó. 0,2222, né? 6.000 por 27, ou 6.000 por 27.000, ou 6 por 27, quer dizer. 6 por 27 ou 6.000 por 27.000. 0,22222. Lembra do conceito de parte totalidade? Vamos lá. Se o resultado é esse, 0,222, falta quanto para chegar a 1? Para chegar a 1, falta quanto, né? Ora, para chegar a 1, eu preciso somar o 0,222 a 0,7778, né? Porque aí vai dar 1. O 0,222 para chegar a 1, se eu repetir ele mesmo, digamos que o 0,222 seja uma esfera parte que é menor que uma esfera grandona. Quantas esferas dessa eu preciso para chegar à esfera grandona? Uma esfera, 0,222. Mais duas esferas, 0,444. Mais três esferas, 0,666. Mais cinco esferas, mais uma esfera, 0,222. Duas esferas, 0,444. Três esferas, 0,666. Quatro esferas, 0,888. Se eu somar mais uma esfera inteira, eu terei muito mais do que 1. Agora, se eu somar metade de uma esfera, né? Uma esfera vale 0,222, que é uma parte dessa esfera grandona, né? Uma esfera é 0,222. Por quê? Porque eu dividi 6 por 27 e o quociente é menor que 1. 6 por 27, o quociente me deu 0,222. Se eu chegar a somar essas esferas, faltará meia esfera para eu completar 1. 0,222, 0,44, 0,66, 0,88. E eu preciso somar metade disso, né? 0,1111. 0,1111 me dá 0,99999, que matematicamente vai ao infinito, se aproxima de 1. Na matemática, sempre que fracionamos número inteiro, geralmente ele se torna uma dízima que chega a 0,999 quando queremos recompor. Isso é dizer que cada vez que eu separo o número, a poeirinha que existe da fissão de um elemento, né? Sempre que eu quebro um elemento, sempre que um jarro se quebra, que uma esfera se quebra, aquela poeira que sai impede que seja restituída a totalidade plena. Por isso sempre fica 0,99999. Sempre que eu divido um número, você nunca consegue voltar a 1 se não for uma divisão exata. A matemática expressa tudo que existe na realidade. Então, 6 por 27. Outro exemplo, né? 6 por 27, o que deu? 0,222. 0,222 tem o 1 como centro da régua divisiva. O 1 é o centro da régua divisiva. Quanto falta para o 0,222 chegar a 1? Ora, para o 0,222 chegar a 1, falta 0,778. Um exemplo melhor de ver isso é você dizer aqui, ó, o 22,22%. Para chegar a 100, falta quanto? Ora, 77,78. Aí eu chego a 100. Olha o símbolo da porcentagem aqui, né? Desculpem a letra aqui. Então, 77,78 me leva a 100%. Se isso me leva a 100%, quer dizer que para uma totalidade de 100 falta 77778, né? Para uma totalidade de 1, 0,222, faltaria 0,7778. Então, a comparação da porcentagem da divisão colocam o centro da régua divisiva como sendo aí o princípio do entendimento das relações de forças, das relações de grandeza, de comparação, de pressão, de newtons, de volts. É uma corrente elétrica de tal tamanho comparada a outra corrente elétrica de tal tamanho. Não é apenas dividir e fracionar, a divisão não é distribuir para pessoas. A divisão é dizer qual a taxa que uma esfera aumenta em relação à outra.
Se eu tenho aqui em cima taxa de vacinados, aqui em cima é a taxa de imunizados, essa relação aqui, por exemplo, né, me dando 0,222, me diz que para cada passo que eu dou embaixo no denominador, para cada um que eu ando aqui, em cima eu ando 0,222. Por isso, quando eu dei 27 passos embaixo, quer dizer, quando eu dei 27 passos embaixo, quando eu dei 27 passos aqui, quando eu, por exemplo, dei 27 passos embaixo, em cima eu dei apenas 6, porque cada um passo embaixo vale 0,222 passos em cima, vale menos que um passo, né? Vale 4,5 vezes menos que um passo. Por que 4,5 vezes? Porque 0,22 está para 4,5. Como que sabemos isso, primeiramente? Ora, qualquer quociente decimal, você pegue-o e veja quanto falta para ele chegar a 1. Né? Interpretação de quocientes decimais na divisão. Qualquer quociente decimal, 6 por 27, dá 0,222. Como que eu sei o quão distante ele está do elemento maior, né? 6 para 27. Quão distante o 6 está do 27? 6.000 por 27.000, né? 6.000 por 27.000, que é a mesma coisa que 6 por 7. Quantas vezes o 6 está do 27? Quão distante é esse círculo do círculo maior? Simples. Basta pegarmos 0,222 e lembrar que o 1 é o centro de uma régua divisiva. O 0,222, para chegar ao 1, que é o centro da régua divisiva, necessita ser aumentado um número de vezes. Quantas vezes ele precisa ser aumentado? Ora, uma vez, lembra o tamanho da esfera? Tamanho da esfera. Uma esfera, 0,222. Duas esferas, 0,444. Estou repetindo o resultado, que é o 6 em função da esfera maior. Estou só repetindo tantas vezes até que ele chegue a 1. 0,222, uma esfera. 0,222, duas esferas. 0,222, três esferas. Então, tenho 0,444, 0,666. Mais 0,222 é 0,888. Mais metade de uma esfera. Porque se uma esfera inteira vale 0,222, metade de uma esfera vale 0,1111. Então, 0,8888 mais 0,111 me chega ao resultado de 1, né? 0,999, que é 1. 1 igual a 1. 1 igual a 1, que é representado também por 100%. 1 e 100% são a mesma coisa. Bem, outra forma de enxergar isso é se você pensar que 6 por 27 pode ser visto, em vez de esferas, pode ser visto em forma de quadrados, não é? Em forma de quadrados. Aqui temos o quadrado. Quadrado por quadrado é 1. O que eu quero dizer? Um quadrado de igual tamanho, peso, medida, força, sendo comparado a outro quadrado, diz que essas grandezas são idênticas. Um quadrado está para um quadrado que é igual a ele. Se um quadrado está para um quadrado que é igual a ele, o quadrado é igual a 1. Agora, digamos que eu pegue este quadrado e divida ele ao meio, né? Dividir ele ao meio assim. Dividir ele ao meio. Se eu divido esse quadrado ao meio, faço aí dois retângulos. Se eu disser que meio retângulo, um retângulo está para dois retângulos, um retângulo está para dois retângulos. Qual é o meu resultado? Meu resultado é... Qual é o meu resultado? Um retângulo está para dois retângulos. Qual é o meu resultado? Meu resultado é 0,5. Quer dizer que isso aqui vale 0,5 desse. Tem duas formas de interpretar isso. Isso aqui vale 0,5 desse. O que é 0,5? A régua divisiva tem 1 com centro, não é? Então, do 0,5 para chegar a 1, quanto falta? Do 0,5 para chegar a 1, quanto falta? 0,5
0,5. 0,5 para chegar a 1 é 1. Se eu somar duas vezes o 0,5, que são metades de retângulos, somando metades de retângulos, eu tenho 1. Somando metades de retângulos, eu tenho 1, que é também 2 retângulos, né? Então, 1 está para metade. Agora, 6 está para 27. 27 é 0,22222. Somando 0,22222 é dizer o quê? Por exemplo, que eu somei a quantidade de esferas. Ó, 27 são 4 esferas e meia. O 6 é uma esfera. Somei o 6 quantas vezes até ele chegar a 27? Aí eu terei o resultado, 4 vezes e meia. Então, sempre que eu tiver um quociente menor do que 1, quociente menor do que 1, eu apenas divido o resultado desse quociente, né? O quociente, eu pego 1 e divido por ele para achar quantas vezes esse quociente menor que 1 cabe em 1, ou quanto falta para ele chegar à totalidade de 1. 1, totalidade, ponto central, equilíbrio. A divisão sempre busca achar o equilíbrio, o quão distante estamos do equilíbrio. Então, finalizando este vídeo, que já está bem interessante, teremos aqui, ó, que 0,222 para chegar a 1 é 1, 2, 3, 4 esferas e meia, né? Eu pego o 1 e divido pelo quociente, que é menor de uma divisão anterior. Esse resultado me diz quantas vezes o 0,222, que é essa esfera, está distante dessa esfera maior. Quantas vezes ela está distante dessa esfera maior? É esse resultado, que vai ser igual a 4,5. Qual outra forma de fazer isso? Finalmente, outra forma de fazer isso é simplesmente você pegar a esfera maior e dividir pela menor. Se você fizer uma divisão não invertida, se você fizer 27 por 6.000, eu terei 4,5, né? 27 por 6 é 4,5. 6 vezes 4,5 é 27. O que isso quer dizer? Vou só pegar aqui a última anotação para você enxergar legal. 27 é maior do que 6. Tal que, ó, uma escrita matemática bem rudimentar. 27 maior que 6. Tal que 27 é 4,5 vezes o 6, não é? 4,5 vezes maior que o 6. Se o 27 é 4,5 vezes maior que o 6 tem que ser 4,5 vezes maior que o 27. Óbvio. Se o 27 é 4,5 vezes maior que o 6 tem que ser 4,5 vezes menor que o 27. Se o 27 é 4,5 vezes maior que o 6, né? Se essa esfera aqui, 27, é 4,5 vezes maior que o 6 tem que ser 4,5 vezes menor que o 27. Falei maior antes, perdão, menor. Se um é maior que o outro é menor que o outro, na quantidade de vezes iguais. Então, para achar quantas vezes uma decimal é em relação à totalidade, lembra? Parte, totalidade, totalidade, denominador, parte, numerador. Quantas vezes um decimal é em função da totalidade, maior ou menor? Apenas ou pegamos o 1 e dividimos por esse quociente decimal, ou fazemos o inverso da divisão, colocamos o número maior aqui em cima, a totalidade maior pela parte menor. E aí o número de vezes vai me dizer quantas vezes um é menor que o outro, ou maior que o outro. Mas não me diz quanto isso aqui vale disso, tá? Isso aqui é 0,222 disso aqui, tá? Isso aqui é um fragmento que é melhor enxergado em porcentagem, né? 22,22%. Se eu pegasse a esfera e fragmentasse ela em 6 pedaços, cada pedaço teria 22,22%. Grande abraço!